Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a lermos a Sagrada Escritura, no texto do livro de Juízes, capítulo 19. É uma leitura extensa, todavia é mistério que nós leiamos, tendo em vista 3 razões simples. Podem permanecerem sentados, não tem problema, tendo em vista que é uma leitura extensa e eu preciso fazer a leitura completa desse texto, tendo em vista que alguns que leram, compreenderam, alguns que leram e não entenderam, e alguns que nunca leram. Portanto, faz necessário que nós leamos esse texto, embora seja extenso, mas é na leitura, no acompanhamento que você vai fazer, que você vai perceber a essência do que há nesse texto. Amém, meus queridos? Acompanhemos-nos. Juízes capítulo 19, do verso 1 em diante, nos diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou e voltou para a casa do seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro de casa do seu pai. E quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali. E ele permaneceu com ele 3 dias, todos comendo, bebendo, dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa, e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique esta noite, que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro convenceu a ficar ainda naquela noite. Na manhã do dia seguinte, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde, e depois comerão juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando. É quase noite. Passe a noite aqui. Fique e alegre-se. Amanhã de madrugada vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jebus, isto é, Jerusalém. Com 2 jumentos selados e com a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, e já se findava o dia, o servo disse ao seu senhor: venha, desce para esta cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. O senhor respondeu: não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo é israelita, iremos para Gibeá. E acrescentou: ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá, e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram. E o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá e de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na cidade, na praça da cidade. Ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso, procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: para onde você está indo? De onde você vem? Ele respondeu: estamos de viagem, indo de Belém de Judá para uma região afastada dos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor, mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos, e para nós mesmos que somos seus servos temos pão e vinho, para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada.
Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para a sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns ímpios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhe disse: não sejam perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometa essa loucura. Veja que está a minha filha virgem e a concubina do seu hóspede. E eu as trarei para vocês, e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com este homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer a deixaram. Ao romper o dia, a mulher voltou para casa, onde o seu senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem. Lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa com as suas mãos na solteira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca, cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou em todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde os dias em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitem e digam o que se deve fazer. Amém, meus irmãos? E só para concluir, no capítulo 21, verso 25 de Juízes diz assim: portanto, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que ele achava certo. Portanto, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. O tema dessa noite nos fala sobre o declínio de Israel. É bem verdade que os fatos que antecedem esse evento começa bem antes, quando em um equívoco do próprio Josué, por não ter tido a prudência de prover um sucessor, a sua liderança, assim como o seu antecessor Moisés o fizera com ele. Josué, embora sendo homem de Deus, equivoca-se ao não preparar alguém para suceder a sua liderança e, consequentemente, liderar a nação de Israel, o povo de Israel. Contudo, o que o texto nos deixa claro e muito evidente é a realidade de que os limites de lidar com a liberdade ao mesmo tempo precisa-se ter um cuidado com o uso irresponsável dela. O povo de Israel, sem ter a presença ou a figura de um líder naqueles dias, compreendeu que era bom ser livre, porque havia saído do Egito. Contudo, não entendeu que ser livre demanda responsabilidade. Ser livre demanda limites. Ser livre também demanda observar regras e normas. Porque se assim não for, cada um faz o que quer e o que acha certo. O texto vai nos ensinar algumas verdades sobre ele. Primeiro, veremos que no declínio moral de Israel, há um declínio primeiro na liderança, no verso 1. Do verso 1 ao 3, o texto nos diz que há um declínio matrimonial. Nos versos 4 e 9, nos diz que há um declínio ético. Nos versos 10 ao 21, nos diz que há um declínio social. Nos versos 22 ao 30, nos diz que há um declínio moral. E em Juízes 20 e verso 4, nos diz que há um declínio da verdade. Comecemos, portanto, a termos a compreensão
do declínio que estava em Israel, começando pelo declínio da liderança. O verso 1 diz: por não haver naquela época rei em Israel, isto é, havia uma ausência de um governo estável. Todos que passavam não permaneciam constantemente. Isso significava que havia uma instabilidade. E todos os que passaram ao mesmo tempo carregavam marcas também de falhas e desobediências na sua liderança. Portanto, havia um declínio, literalmente, na liderança de Israel. Do verso 1 ao 3, o texto vai nos mostrar que havia um declínio matrimonial. O texto parece ser romântico, e quem não enxergar vai dar méritos ao levita. Vai achar que ele é um homem apaixonado, que é um homem envolvente, mas não há nada de belo nem envolvente naquele levita. O texto nos diz, portanto, no verso 1, como declínio matrimonial em primeiro lugar, que esse declínio se apresenta como um jugo desigual. Versículo 1 diz: tomou para si uma concubina. Era um jugo desigual, porque ele era um levita. A concubina não era uma mulher legítima. Em outras palavras, era como se fosse um amante. Era como se fosse, não, era uma segunda mulher, mas era um amante. Mas lembre-se, ele era um levita. Ele não era uma pessoa qualquer. Era um homem em outras atividades, responsável pelo culto, responsável pelo que se passava no culto, responsável pelos cuidados que se havia no culto. Abro parênteses. Há um problema na compreensão dos levitas dos nossos dias, que se tem, ou se intitula levita dos nossos dias, os que cantam. Você está equivocado. Você leu a palavra errada. Levitas do Antigo Testamento é mais próximo do diácono de hoje do que o que canta hoje. Porque eles cuidavam daquilo que se fazia com que o sacerdote fazia os sacrifícios. Limpar a bacia, preparar o altar. Os levitas de hoje, eles querem evidência, destaque, aparecer na frente, para que recebam méritos, glórias e louvor. Mas você está equivocado. Méritos, evidência, glória, exaltação, louvor, só tem a um e só cabe a um: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Segundo, declínio matrimonial, além de mostrar um jugo desigual, era uma concubina, mas mostra uma infidelidade conjugal. Diz o texto: portanto, porém, lhe foi infiel. Duas observações. Algumas versões vão dizer literalmente que ela comete um adultério. Mas no contexto do texto, dá-se a entender que a verdade é que ela tem um aborrecimento com esse levita e abandona e vai e retorna para a casa do pai. Porque é possível essa possibilidade? É possível porque ela não é conduzida a ser apedrejada publicamente. Isso era uma regra e uma lei estabelecida nos 10 mandamentos para que a nação de Israel fizesse. Há a possibilidade dela ter cometido um adultério, mas há a possibilidade de ela ter sofrido um aborrecimento com esse marido em casa e, portanto, ela deixa e volta para o lar do seu pai. Mas trabalhemos com essa possibilidade de que há uma infidelidade conjugal. O segundo declínio matrimonial é o abandono do lar, porque diz o verso 2: deixou e voltou para a casa do seu pai. Abro outro parêntese aqui. Nos dias de hoje, a incompatibilidade de gênio, de comportamentos, de temperamentos, tem sido um grande motivo
para que pessoas abandonem suas casas e seus lares e voltem para o leito paterno. Contudo, isso não é uma aprovação divina. Isso é uma aceitação humana, mas é uma rejeição dos céus. O que o texto diz é literalmente que ela abandona o seu lar. É o declínio matrimonial. Em quarto lugar, no verso 3, diz que com relação ao declínio matrimonial, há uma indiferença afetiva. Verso 3 diz: 4 meses depois, o seu marido foi convencê-la a voltar a casa. Preste atenção. Por isso que a minha palavra inicial foi: não se encante com o levita. Ele não é uma boa pessoa. Porque a ideia aqui, como é que você ama alguém e deixa essa pessoa sair debaixo da sua proteção, do seu lar, 4 meses? Não. Isso não é amor. Ele retorna apenas 4 meses depois, por puro interesse, traduzindo, realização dos seus desejos. Não era porque ele a amava. Não era porque ele queria ela ao lado dela. Ele queria apenas que ela o satisfizesse, bem popularmente, sexualmente. Era o seu objeto sexual, que lhe produzia apenas prazer e nada mais. Penso eu, que ela nunca recebeu flores. Penso eu, que ela nunca recebeu um te amo, um obrigado. Abro mais um parêntese aqui. Será que tem alguém aqui com declínio matrimonial que não se assemelha com esse levita? E não falo, se você observar, ele não está falando de estrangeiros. Ele está falando de um homem que se dizia servir no santuário do Senhor. Um homem que se dizia temer a Deus. Quantas mulheres no nosso convívio hoje sofrem por ter em casa um estúpido e um ignorante. Por não saber dizer à sua mulher: eu amo você. Ou se a comida saiu errada, ele não dá um coice. Ele dizer: tem nada não, foi só hoje. Era um declínio matrimonial da nação de Israel. Talvez seja o declínio matrimonial de alguns que estão aqui esta noite. Oxalá que você não seja um levita. Mas se for, Deus está falando com você. Essa noite. Você precisa mudar. Urgentemente. Em quarto lugar, em terceiro lugar, o texto nos fala que o declínio moral de Israel passa pelo declínio ético, do verso 4 ao 9. Não lerei todos, apenas vou ler as expressões, os verbos. Qual era o declínio ético? Em que o pai da moça queria um benefício próprio. Quando o levita chega na casa dele, na residência, após 4 meses, observe do verso 4 ao 9. A insistência que ocorre do pai da concubina para que ele permaneça hospedado em sua residência. Você pode imaginar que a ideia seria que ele está insistindo para que haja uma possível reconciliação entre sua filha e o seu genro. Essa não é a verdade. A verdade é que o interesse do sogro do levita é que ele teria o status de ter na sua casa um levita, alguém que servia diretamente nos sacrifícios, alguém que estava direcionado a Deus. Isso atrairia os olhares das tribos vizinhas para ele e para a sua casa. O que era que ele estava querendo para si? Benefício
próprio. E é literalmente as expressões diz convencer, ficar e passar. É os verbos insistentemente que ele usa para que o levita permaneça na sua casa. Eu vou fazer uma aplicação antes da conclusão. Há pessoas que querem você ao lado dela ou dele. Não é porque estão pensando no seu bem. É pelos seus interesses pessoais. É pelo que você pode proporcionar a ele ou a ela. Se for alguém bem-sucedido financeiramente, possivelmente, é pela condição econômica. Se for alguém bem-sucedido culturalmente, talvez seja para se beneficiar intelectualmente. Por que estão se aproximando de você? Qual o jogo de interesse dos bastidores? Qual o motivo? Quais as razões? O que é que proporciona isso? Aquele sogro tinha um benefício próprio. Não pensava em ninguém. Dos versos 10 ao 21, o declínio moral de Israel passa, em quarto lugar, pelo declínio social. E algumas verdades desse declínio social. Versículo 10 mostra o primeiro declínio social com relação ao trajeto, à imprudência da jornada do levita. Verso 10 diz: porém o homem não quis passar a noite, mas levantou-se e partiu. O levita, e sabe-se que naqueles dias era mais prudente evitar uma viagem noturna do que uma viagem diurna. Porque à noite, na ausência do que temos hoje, da iluminação elétrica e outras coisas demais, eles não tinham esse benefício. Portanto, seria alvo fácil de assaltantes, de salteadores, ou de qualquer outro tipo de violência que estaria à margem daquelas estradas. Mas ele é imprudente na jornada. No verso 12, diz também que ele ignora o conselho do servo. O servo dele orienta que ele chegue à cidade mais próxima e permaneça, que era Jebus. Isso fala da tentativa de prevalecer a vontade do Senhor sobre o seu servo. O que ele estava dizendo? Eu não aceito conselho de pessoas inferiores a mim. Vivemos com esse problema. Isso em empresas, de empresas a ambientes eclesiásticos. Pessoas que no atributo das suas funções, por estarem em um nível superior aos demais, não aceitam ou não se submetem a conselhos de pessoas de um nível inferior, porque acham que isso é desmerecer a posição em que está. Cuidado, que às vezes na falha de não ouvir quem está numa posição inferior, que você vai cometer equívocos que talvez comprometa a sua vida, não por um instante, mas para sempre. E você vai ver que lá na frente, por ele não ouvir o conselho do seu servo, ele é vítima de uma tragédia na sua própria família. Aí você pode dizer, mas ele agiu correto, o levita, a cidade era do Jebus. Ele precisava chegar numa cidade que fosse dos benjamitas. Não. E por que não? O erro, o equívoco foi de Israel ao conquistar a terra, não eliminar todos os povos que conviviam ali. Mas até então, havia com aquela região um convívio pacífico. Portanto, não haveria problema em ele pernoitar naquela região. Por não haver conselhos, pela vaidade e o ego humano, pessoas de posições mais elevadas têm entrado em caminhos tortuosos. Mas em terceiro lugar, sobre o declínio da social,
Fala da violação da lei da hospitalidade, do verso 14 ao 21, quando diz: retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve que recolhesse em casa para ali pernoitarem. Era comum de qualquer viajante, e isso era uma lei estabelecida também, de que o hospedeiro, ele recebesse bem aqueles viajantes. Eles fossem solícitos, hospedassem em suas residências aqueles que vinham de longas viagens. Aqui, contudo, ele começa a pagar pela sua escolha, por não ouvir o conselho do seu servo. Ele começa a iniciar, ficando esquecido em uma praça pública. Os irmãos estão entendendo até aqui? O declínio de Israel passou pelo declínio da liderança, pelo declínio matrimonial, pelo declínio ético, pelo declínio social. Mas agora eles vão passar pelo declínio moral em quinto lugar. Isso vai do verso 22 ao 30. E aqui é dito 6 coisas sobre isso. Primeiro, o declínio moral começa com a violação das normas sexuais, quando diz no verso 22, enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram a porta e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. Uma violação das normas sexuais. Homens querendo abusar de homens. Já era um abuso por si só. É um crime de tentar persuadir uma pessoa sem consentimento. Mas era mais aberrante ainda, segundo a lei de Deus. Homens querendo deitar-se e possuir outros homens. Isso era um agravante. Mas isso mostra a decadência moral de Israel. Segunda violação, é o que eu disse anteriormente no verso 23, que era a violação das leis de hospedagem. Diz o verso 23, tomei minha filha virgem e a concubina do homem e as trarei para fora e vocês poderão violentar e fazer o que desejarem. O homem que hospeda eles agora, que anteriormente cumpre a lei da hospitalidade, agora ele também viola a mesma lei. Porque aquelas que ele dava guarita, agora ele oferece para que sejam violentadas. Em terceiro lugar, há uma violação das normas de proteção à esposa, no verso 25 diz: então a levita pegou a concubina e a empurrou para fora. Percebe? Se você admirava o levita, eu acredito que você está agora percebendo que ele não era um homem de se admirar. Ele mesmo lança mão da sua esposa e coloca à disposição dos homens violentos da cidade. Que homem que ama a sua esposa faria isso? O sangue dava na canela, irmãos. Mas o homem que ama morreria pela sua amada. Mas ele não faz isso. O quarto crime que se comete é o crime de abuso sexual coletivo, quando ele diz: e eles forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, subindo a alva, a deixaram. Não era um crime sexual cometido por um homem, era por um grupo de homens, ímpios, violentos, agressivos, abusando de uma mulher indefesa. Mas há um crime de negligência de socorro. Não foi o suficiente passar a noite nas mãos de homens bárbaros. No outro dia, a pobre coitada, após ser jogada, abandonada por aqueles violentos, ela corre até a porta onde está hospedada o seu esposo. Sem forças, irmão Claudemir. E cai na porta e fica ali. Curiosamente, se você observar, embora um texto não se diz, mas é possível inferir que quando o levita entrega ela para ser abusada pelos homens daquela cidade, ele continua dentro de casa com um homem que o hospeda, possivelmente dormiu a noite inteira. Se possivelmente, irmão Claudio, ele até roncou. Enquanto a mulher que ele devia cuidar e preservar
estava sendo abusada por outras pessoas, mas ele não se incomoda com isso. Tanto é que ele não se incomoda que o texto diz, quando ela chega lá morta, não se sabe se ela, 3 situações, se ela morre à porta, se ela morre no trajeto, ou se ela morre quando ele a esquarteja. Não se sabe. Mas a verdade é que ela chegou lá, prestes a morrer. O que ele fez? Ele olha para ela e diz, levanta-se, como se ela estivesse dormido a noite inteira, e tivesse resguardado todas as suas forças, todas as suas energias, como se nada tivesse acontecido com ela. Que homem frio, repugnante e desprezível. É o crime da negligência do socorro. Mas para concluirmos, há um crime de desmembramento do corpo. No verso 29 diz, chegando a casa, tomou de um cutelo e pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes, e a enviou por todos os limites de Israel. E se ela morreu aqui? E se ela estivesse viva aqui? Que homem sem coração. Que homem sem piedade. Ele está mais para um demônio do que para um levita. Finalmente, passamos pelo declínio da liderança matrimonial, ético, social, moral. Mas no versículo que eu citei, no capítulo 20, verso 4, há um declínio da verdade. O levita, ele agora vai editar a sua história. Quando a nação, os israelitas sabem dessa macabra história, eles se reúnem como um só homem. Olha que interessante. Não se reuniram como um só homem para defender a mulher que estava nas mãos dos outros. Agora se reúnem como um só homem para tentar brigarem com todos os benjamitas. Sabe qual é o problema aqui? O grau de parentesco. Às vezes minha família, minha vida, meu Deus, em nome de defesa de parentescos, cometemos absurdos. Em nome de defesa de parentescos, acobertamos pecados alheios. Em nome de ligação de sangue, toleramos abusos dentro da casa de Deus. Glória a Jesus. Mas Deus não tolera pecado. Nós estamos um grau afinado com Ele, somos adotados por Ele. Mas Ele não adota e não aceita e não admite e não tolera nem o meu nem o seu pecado. Portanto, isto é uma regra que não muda. Não podemos aceitar por grau de parentesco o pecado e o erro de ninguém. Porque se assim o fizermos, somos igual aos israelitas. Igualzinho. Ele edita a sua verdade. Quando abordam a ele, ele nega, ele não demonstra o desprezo que teve pela sua mulher. Por que ele não diz essa história? Ele não diz. Ele não diz que negligenciou o socorro a ela. Não diz. Ele culpa toda a cidade, quando na verdade foram alguns homens. É dita a verdade. Você conhece pessoas assim? Já conheci. Que para defender o seu universo, as suas mentiras, as suas histórias, ele é dita a verdade. Ele sai de leso. Já viu aquele antigo desenho animado? Talvez os mais antigos, no qual inclui eu, viu, Diácono Tenor? Os mais antigos. Leão da Montanha, quando ele estava num problema, uma dificuldade grande, ele dizia, sabe como? Saída pela direita. Para não ter confronto com os problemas. Se você não quiser ter confronto com os erros de ninguém, você está no lugar errado.
Ou você não compreendeu o chamado de Deus para você. Porque Deus nos chamou, glória a Deus, para falarmos a verdade, para lutarmos por ela, para brigarmos por ela. Porque se nós não fizermos, diz a Bíblia, essas pedras clamarão. E eu não quero perder para pedras. A não ser que você queira. Mas eu não quero. Para concluir, meus queridos. Primeira verdade. O que isso tem a ver conosco? O texto, se você observou, ele trata todos os personagens no anonimato. Não dá nome a nenhum deles. Levita é levita. Um sogro, um velho, uma concubina. O que isso quer dizer? Que aquele levita representava todo levita, que a concubina representava cada mulher, que o sogro, cada hospedeiro, que o homem idoso residente em Betel, todo forasteiro em uma cidade benjamita. Mas o que isso quer nos dizer? A primeira pergunta é: onde estava o levita quando abusaram da sua concubina? Costumeiramente, costumamos ignorar os abusos que estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Ele estava ouvindo os gritos. Ele estava sabendo dos abusos que estavam praticando. Mas ele ignorou aquilo que estava acontecendo debaixo dos seus olhos. Eu pergunto a você: o que é que você está vendo acontecendo na sua família, na sua igreja, no seu grupo? Que você silencia, que você tolera, que você admite, você aceita. O levita que sacrificou a sua amante, mas sabe por quê ele sacrificou ela? Para salvar a sua pele, irmão Cláudio. Covarde. Tem pessoas que não confrontam os erros que verem. Sabe por quê? Para salvar a sua pele. Mas eu acredito que eu estou diante de uma igreja que não está aqui para salvar a sua pele, mas que está aqui para sacrificar por amor a Cristo também. O levita abandonou o culto e os seus serviços no templo por prazeres momentâneos. Por um momento de prazer. Preste atenção no que eu vou dizer agora e abra bem os seus ouvidos, aguce bem. O que estamos ouvindo aqui, você poderia dizer, isso é descritivo. Há muitas coisas que são descritivas, é verdade. Mas há coisas que são normativas e não muda. E não pode mudar. Exemplo, é normativo nas escrituras. Ainda é. E sempre será. Não vos embriagueis com vinho. Isso não é descritivo. Isso não é legalismo para os desavisados. Dizer, que legalismo? Preste atenção. Legalismo não era pelo cumprimento da lei. Não. Se assim o fosse, Jesus tinha revogado a lei, mas ele diz, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Legalismo é o excesso da lei. Aquilo que os homens colocavam que não estava escrito na lei de Moisés. Isso é legalismo. Portanto, preste atenção. Ainda é norma. Não se embriague com vinho. A pergunta é, o que você está levando para a sua mesa dentro de casa? Qual é o conteúdo na sua feira
que você bota lá para tomar na sua mesa? Qual é o exemplo que você está dando aos seus filhos, à sua esposa, aos seus genros, à sua nora ou a netos? Mude de vida ou mude de nome. Porque isso, preste atenção, não é descritivo não, filho. É normativo. Quer dizer, ainda é válido no passado, no presente e no futuro. Não muda. Agora, se você quer arranjar brechas, aí você é que é o legalista. Porque você está criando aquilo que Deus não determinou. Ainda é normativo ser conveniente. A Bíblia diz: nem todas as coisas me são lícitas, porém, nem todas convêm. O vinho que você toma, talvez você não se escandalize, mas o ímpio que o vê vai dizer: é igual a mim, não tem diferença. Isso é um ímpio. Na mesa dele, eu cheguei lá, eu visitei, ele toma vinho com os outros. Que diferença tem ele de mim? Mas tem um nome bonito, irmão Claudio. Permite-me até sair aqui, pastor. Sabe qual é o nome bonito que deram? Cerveja sem álcool. Champanhe sem álcool. Sabe por que isso? Tudo isso? Saudade do Egito. Saudade do Egito. Você se parece com ele. Você não mudou dele, nada dele. Você está comendo as mesmas cebolas do Egito. Mas Deus tem para a sua igreja, mas é o vinho do céu. Glória a ti, Jesus. Glória a ti, Jesus. Deus não mudou, irmãos. Não mudou. Não se equivoque. Não brinque com Deus como o levita brincou. Porque essa igreja tem dono. Nós somos pertencentes a Cristo. Se você entendeu essa mensagem esta noite, mude de vida. Mude de vida. Depressa. Está voltando e é logo. E da forma que você tem vivido uma conduta imunda, um comportamento reprovável, que olhando para você e o mundo não faz diferença, eu me envergonharia disso. As pequenas coisas que faço de erro, ainda me envergonho. Mas Deus nos transforma essa noite, Senhor. Nos transforma essa noite. Que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, nos abençoe. Nos derrama da tua graça, Senhor.